Quem nunca tentou mudar um hábito só na base da repetição e falhou? Pois é, nesta análise a gente vai desvendar a ciência real por trás da mudança no cérebro e entender por que tentar com mais força quase nunca é a solução. A gente vive ouvindo por aí uma frase que soa muito bem, muito poderosa. A repetição cria novas sinapses. Parece até uma promessa, né? Um caminho simples para se transformar. A ideia de que só repetir algo já é o suficiente para religar o cérebro. Mas e se essa ideia tão popular for, na verdade, uma simplificação tão grande que acaba nos levando direto para a frustração? É exatamente isso que a gente vai investigar agora bem a fundo. Ok, vamos começar atacando o erro mais comum de todos. Aquela crença de que mais é sempre melhor. De que o esforço bruto por si só vai vencer a falta de estratégia. E aqui está o ponto central. O erro fatal é cair na armadilha de fazer repetições sem fim, sabe? Tipo, ler a mesma página 50 vezes ou ficar recitando uma afirmação no espelho sem parar e não ver resultado nenhum. Isso é confundir força bruta com a programação inteligente que o nosso cérebro realmente precisa para mudar de verdade. Olha, o contraste aqui é gritante. De um lado está a abordagem que a maioria tenta, sessões longas, cansativas, mecânicas, que ignoram completamente como a nossa biologia funciona. Do outro lado, uma estratégia muito mais inteligente, sessões curtinhas, distribuídas ao longo do dia, com uma prática que varia e que usa o nosso próprio corpo a nosso favor. Certo. Para a gente conseguir sair dessa armadilha da repetição que não funciona, primeiro a gente precisa entender a mecânica por trás da plasticidade do cérebro. Vamos ver o que a ciência de verdade tem a dizer sobre isso. A base de tudo isso é o que chamam de regra de Hebb. Mas, atenção, não é sobre qualquer disparo aleatório, não. É sobre uma atividade coordenada, em sincronia, que fortalece as conexões, as sinapses, entre os neurônios. Pense nisso como transformar uma estradinha de terra em uma rodovia expressa. O objetivo é tornar os caminhos que já existem muito mais eficientes. E essa imagem aqui ilustra uma diferença que é fundamental. Uma coisa é alargar uma estrada que já existe, deixando ela mais rápida. Outra, completamente diferente, é construir uma estrada novinha em folha no meio da mata fechada. A repetição sozinha só reforça o que é antigo, ela não cria o novo do zero. Para uma mudança realmente durar, ela depende de alguns ingredientes biológicos que são inegociáveis. Sem a emoção para marcar o que é importante, sem o espaçamento entre as práticas para consolidar a memória, sem o sono de qualidade para fixar tudo e, claro, sem o esforço de recuperar a informação, a repetição acaba sendo só um monte de esforço jogado fora. Tá, então como é que se aplica essa ciência toda na prática? Bem, o material de origem propõe um protocolo super poderoso e bem prático chamado de MAP. Esse protocolo dá pra gente um processo bem claro, em 3 etapas, que alinham o que a gente faz com o jeito que o cérebro aprende. Começa com a motivação, depois parte para a ação otimizada e, por fim, a gente garante a plasticidade. A fase de ação, essa sim, é onde aquela nova forma de repetição, a otimizada, entra em campo. É o verdadeiro motor da mudança. O segredo não é só o que fazer, mas como fazer. A prática tem que ser em sessões curtas e espaçadas, e tem que variar o contexto, para que o cérebro aprenda a usar essa habilidade em diferentes situações. E talvez o mais importante, é preciso forçar a mente a lembrar ativamente daquilo que foi aprendido, em vez de só dar uma revisada passiva. É esse esforço que realmente fortalece a conexão neural. E por último, vem a fase de plasticidade, que é o que garante que todo aquele trabalho duro realmente grude no cérebro. É aqui que a gente apoia as mudanças físicas para que o novo comportamento vire algo automático. E olha só, o sono de qualidade é o pilar principal. É responsável por metade do trabalho de consolidação. É durante o sono que o cérebro de fato grava o que aprendeu. E para ajudar, um exercício leve e um processo chamado reconsolidação, que é basicamente reativar uma memória antiga para poder atualizar ou até substituir ela por uma nova, são ferramentas super poderosas. Tudo isso pode até parecer meio complexo, mas o caminho para começar é, na verdade, incrivelmente simples e direto ao ponto. A fonte sugere uma ação que dá para fazer agora, algo imediato e palpável. Por exemplo, para vencer a procrastinação, um passo simples é só começar a primeiríssima tarefa do dia com um cronômetro, tipo a técnica Pomodoro. É uma microação, mas que já coloca todo esse ciclo para rodar.
Então, o ponto crucial é esse entendimento mais refinado. Não é qualquer repetição que funciona. É a repetição inteligente, bem estruturada e que leva em conta a nossa biologia, que de fato impulsiona a mudança de verdade. Agora existe um roteiro claro, a ciência está aí, pronta para ajudar. A única pergunta que fica no ar é: qual hábito vai ser o primeiro a ser transformado com esse conhecimento?